Sofia Andrade. Ela pergunta: quais os reais riscos para a gravidez após os 35 anos? Primeiro, a gente tem que entender os riscos, o que que são riscos absolutos e o que são riscos relativos, né? Assim, os riscos absolutos, eles são muito pequenos comparados a mulheres com menos de 35. Assim, a gente aumenta pouco o risco. Mas como esse aumentar pouco já é significativo, por isso que se fala tanto nesse risco das gestações acima de 35 anos, né? Assim, se você for olhar os riscos absolutos, eles vão ser muito próximos ao risco de outras pacientes que não têm 35 anos ou mais. Mas é porque estatisticamente, vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem um risco de qualquer evento em torno de 0,5%, é um risco baixo. Se esse risco vai para 1%, ele continua sendo um risco baixo. Mas mudar de meio para 1 é dobrar esse risco. Uhum. Deu para entender Claro, essa claro, questão? claro, Então, o claro. risco relativo, se eu comparar o risco anterior com o risco atual, ele aumentou muito. Mas se eu for olhar em números absolutos, ele ainda é muito pequeno. Então, a primeira coisa é isso. Os riscos da gravidez, se você considera gestações abaixo de 35, 38, 35 anos, e se você considera gestações de idade um pouquinho maior, os riscos relativos, eles são maiores. Então, se eu comparo essa população com essa, o risco é significativamente maior. Mas se eu comparo em números absolutos, esse risco é pequeno ainda. E eu falo isso para não desestimular mulheres que tenham mais de 35, 38, 40 anos a buscar uma gestação. Porque, na sua grandíssima maioria das vezes, em especial num pré-natal bem acompanhado, os riscos vão ser baixos e vale a pena gestar nessa idade. Essa é a primeira coisa. Mas quais são os riscos que aumentam nessa idade, né? A gente tem risco de algumas doenças gestacionais, então, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, risco de algumas malformações específicas, como, por exemplo, gastroesquise, que é quando o intestino do bebê acaba sendo formado do lado de fora do abdômen, e risco de algumas cromossomopatias, que são algumas alterações cromossômicas genéticas, e dentre as mais compatíveis, dentre as compatíveis com a vida estão a síndrome de Down, síndrome de Patau e síndrome de Edwards, né? Patau e Edwards com uma expectativa de vida muito baixa, ainda chance de óbito intrauterino ou de poucos anos de vida, no máximo, e síndrome de Down com uma expectativa de vida bem maior, como a gente já conhece, né? Então, esses são os riscos relativos maiores. Isso é, a mulher que engravida numa idade maior, ela já vai ter, numa idade mais avançada, ela tem um risco em relação àquelas outras mulheres um pouco maior, mas o risco maior, o risco absoluto ainda é pequeno, né? Uhum. Tá bom, Fernanda, beleza, mas eu já estou com 35 anos, senhora, o que que eu faço? Se a gente for comparar, né, e aí realmente, doenças cromossômicas a gente não vai poder botar nessa fala de agora, porque isso depende da saúde e da qualidade de óvulos, e isso não tem muita coisa que a gente possa fazer para melhorar. Claro que uma vida saudável vai ter uma qualidade de óvulos um pouco melhor, mas o principal fator para a qualidade de óvulos ainda vai ser a idade. Então, eu vou tirar essa questão das síndromes cromossômicas de jogada. Se a gente for olhar essas outras doenças gestacionais, a grande questão é tentar engravidar o mais saudável possível e levar uma gestação da maneira mais saudável possível. Porque se a gente for, inclusive, observar uma paciente jovem de 20, 25 anos, o que do ponto de vista biológico é quando a gente tem a melhor redução de risco, né? Seria a melhor idade para a gente engravidar ali, entre 20 e 25 anos. Se eu comparar essa mulher com uma mulher de 40, mas essa mulher de 20 anos, ela é obesa, ela é hipertensa prévia, ela já tem uma resistência insulínica e ela engravida. E eu comparo uma mulher de 40 anos, que tem atividade física regular, que tem um bom índice de gordura corporal, que tem uma alimentação saudável, bem regrada, com uma alimentação legal, provavelmente a de 40 anos vai ter um risco de desenvolver doenças gestacionais muito menor do que aquela outra de 20 anos. Então, o principal risco que a gente não consegue modificar com a idade são as das doenças cromossômicas. As outras, em geral, com uma boa qualidade de vida, padrão alimentar, bons hábitos de vida, não fumar, consumir bebida alcoólica de maneira muito moderada, não usar drogas de uso recreativo, enfim, a gente consegue reduzir muito os riscos, mesmo com uma idade mais avançada. Uhum.